a partir de março. Bora falar sobre Fernandinho no São Paulo, que história é essa? Tem alguma coisa de fato acontecendo? Vamos explicar um pouquinho do que eu tenho sobre essa situação, e eu vou até explicar que talvez... Hora de te atualizar sobre o FIDIC, aquele fundo de investimento que está trabalhando pelo São Paulo na captação de dinheiro no mercado. Tudo para que o tricolor possa alongar suas dívidas e sofrer menos com os juros da dívida, especialmente com dívidas bancárias. Relatório da CVM de janeiro indica que o FIDIC, constituído pela Galápagos, já havia arrecadado 222 milhões de reais. O objetivo era alcançar 240 milhões. Dá para dizer que a meta está praticamente cumprida. Com essa grana, São Paulo já conseguiu fazer algumas amortizações e principalmente o alongamento da sua dívida. Imagina que você deve um caminhão de dinheiro. Essas dívidas, várias delas já venceram. Você se utiliza dessa grana para pagar as dívidas mais emergenciais e para prorrogar o pagamento de outras, para que você sofra menos com a incidência dos juros da dívida e também tenha um pouquinho mais de conforto com o fluxo de caixa. O efeito colateral desse programa do FIDIC é a obrigação do São Paulo em relação a cumprimento de pagamentos e orçamentos. São Paulo não pode extrapolar nem estourar o orçamento como fez nos últimos anos. Até por isso contei para vocês com exclusividade que o tricolor terá a obrigação de reduzir em 3 milhões de reais por mês sua folha salarial para chegar no fim da temporada de acordo com as regras do FIDIC. Agora te falar sobre Thiago Mendes. Fala, Pedro, muito bom dia Senna, bom dia Aline, estava acompanhando nosso programa aqui também, concordo 100% com o desabafo da Aline, que ela quer, enfim, complementar pontos também do que ela falou, mas só para informar então primeiro, né, que é mais importante do que tudo, a gente informar a situação do Thiago Mendes, trouxe mais cedo via Twitter também. Hoje é o último dia de janela de transferências do São Paulo, que tentou essa correria para trazer Thiago Mendes aí, então, na sexta-feira, mas não caminhou da forma que o São Paulo imaginava. O São Paulo está pessimista nesse momento, cara, não tem ali um avanço nas conversas pelo Thiago Mendes e é algo que pode ficar para o meio do ano. O Thiago Mendes, então, tem mais ofertas do que apenas a do São Paulo, tem uma oferta do Galo, outras ofertas, do mercado árabe também, né, então para ele continuar por lá. Vai o seu vínculo com o Al-Rayyan até o meio do ano, ele está jogando nesse momento, mas ele não aceitou nenhuma oferta até este horário que fazemos a live, né? Até 11 da manhã de sexta-feira ele não aceitou nenhuma oferta e é uma oferta baixa do São Paulo considerada ao que ele recebeu durante o mercado. A gente trouxe ontem a informação aqui no Arquibancada Tricolor e aí vale trazer novamente para a galera que o São Paulo fez uma oferta aprovada pelo FIDIC da Galápagos, né? Então, aprovada ali pelo seu fundo de investimento, que seria, ele ganharia um salário inferior em 2025, né? Então teria de fato um salário mais baixo na temporada e em 26 ele teria um up bem forte, né, no seu salário para compensar as luvas que ele pediu para assinar com o São Paulo. Então, o que a gente tem de informação, ele estaria pedindo 2 milhões de dólares em luvas para assinar contrato com o São Paulo. O São Paulo não tem esse dinheiro para essa temporada, mas costuraria esse acordo para pagar no próximo ano, né? Teria ali mais da metade de aumento salarial para o Thiago Mendes na próxima temporada, condicionado a metas. 2 anos de contrato poderiam virar 3, e esse terceiro ano também com esse valor do segundo ano de contrato, né? Então é uma operação que seria complexa por parte do São Paulo, exigiria mais tempo para ser fechada. Essa é a leitura interna, pelo menos, e nesse momento existe um pessimismo muito grande para o São Paulo em relação ao Thiago Mendes, né? Ele fechou com o Galo, então ele vai jogar em outro time do Brasil. Por enquanto ele não fechou com nenhuma oferta, né? Então ele não topou nenhuma oferta de nenhum clube brasileiro e nem de outras possibilidades. Eu tô achando que ele vai deixar para cumprir esse contrato justamente com o Al-Rayyan até o meio do ano, para tentar achar enfim, novo clube como agente livre no meio do ano. Em julho abre novamente a própria janela do Brasil, por exemplo, né? E aí acho que ele pode ter uma leitura interna de que ele teria mais mercado nessa janela de julho. Então, neste momento, não existe mais esse otimismo interno entre São Paulo e Thiago Mendes. Ainda teremos uma conversa hoje entre as partes, né? Incluindo, claro, o Paulo Pitombeiro, seu empresário, para tentar essa última cartada e tentar uma
certa reviravolta nessa conversa, mas neste momento o São Paulo tem total pessimismo no caso Thiago Mendes e já aceita, entre aspas, a possibilidade de não ter nenhum outro primeiro volante até o meio do ano. São Paulo que perde o Pablo Maia por lesão, vai ficar no mínimo fora aí 4 meses, tem agora Negrutti no seu time principal e deve tocar a temporada dessa forma. Negrutti como opção para primeiro volante, Luiz Gustavo voltando e o meio na segunda-feira deve ser justamente aí então com Alisson e Marcos Antônio, Pedrinho. Então, cara, fica essa informação para vocês de que hoje é um dia é um dia decisivo, é o último dia que o São Paulo teria de fato para tentar contratar Thiago Mendes, mas existe esse pessimismo interno porque não caminharam aí as conversas da forma que eles imaginavam, né? Então tinham otimismo essa semana, estavam conversando, tiveram uma conversa boa na terça-feira e tudo mais, estava até que andando, né? Então assim, fizeram essa nova oferta, mas não tiveram essa resposta definitiva. A gente sabe que o Thiago Mendes é um cara que já teve outras sondagens, outras possibilidades, mas assim, me parece que é algo muito ruim, né? A forma que o São Paulo tocou esse negócio desde aí da última temporada. O cara foi no CT, almoçou com o elenco, conversou com o Zubeldia, parecia tudo certo, aí de repente um passo para trás, São Paulo não consegue a liberação à época do Al Rayyan, e aí volta agora aí para tentar, já que ele tá em fim de contrato e deixa de ser um grande impeditivo o time árabe, e aí ele tem outras sondagens, tem outras ofertas, e o próprio São Paulo tem agora um FDIC, né, que faz a oferta, entre aspas, cair pelo Thiago Mendes, né? Então ele começa a avaliar outras possibilidades. Então, assim, é muito complicado de fato essa situação, e é um São Paulo que vai para as quartas aí de final com o que tem, né? Vai então com o Negrutti e vai com os seus segundo volantes aí praticamente tentando assumir a função de primeiro volante numa fase decisiva. E aí passa por uma escolha também da diretoria. E só um complemento quanto ao FDIC, né, que trouxe a Aline. Eu sou da opinião que a dívida nunca vai ser paga, porque eu conheço o modus operandi e sei muito bem que o São Paulo nunca vai ter esse pé no chão, né, de tirar a dívida e tudo mais, e o próprio Carlos Belmonte na Jovem Pan Esportes esse ano ainda, ele falou, né, que a dívida nunca vai ser zerada. Ele falou também na Arquibancada Tricolor, né, que a dívida nunca vai ser zerada. Então eles têm essa visão interna. De fato, entre não dever e dever 1 bilhão, tem um mundo muito extenso, né? Então São Paulo tem que reduzir de fato essa dívida, mas eu não tenho nenhuma expectativa que essa gestão vá fazer uma gestão responsável, financeira, tudo mais, porque a gente sabe que o campo é algo que sempre tem que trazer uma resposta, né? O próprio Leco, ele tinha vindo justamente aí de 3 anos, justamente com tentando organizar a casa, né? Então ele teve superávit aí no seu primeiro mandato, mas no segundo mandato, quando ele começou a perder tudo, quando ele começou a acumular desastres esportivos, ele, entre muitas aspas, linguagem popular, meteu o louco, né, o nosso querido Leque. Ele começou a contratar todo mundo, né? Então ele pega na mesma semana Juan Fran e Daniel Alves, paga 20 milhões no Raniel, faz uns negócios bizarros, né? Então, eu acho que esse sempre vai ser o modus operandi de quem não ganha no futebol. Eu não tenho nenhuma expectativa que isso vá ser pago, mas eu acho que é um time do São Paulo que, de fato, sempre vai ficar perigando aí no mercado por não ter dinheiro, e quando você não tem dinheiro, fica difícil você contratar. A gente vê o Palmeiras aí pagando 30 milhões de euros pelo Vitor Roque, ainda acho que é um mercado muito tranquilo do Palmeiras, né? Muito pacífico do Palmeiras para um time que precisaria contratar mais, mas eles têm esse dinheiro, eles podem fazer isso. São Paulo não pode e faz muitas vezes. E aí você chega em março, como a gente tá por agora, precisando contratar para uma posição e não consegue porque não tem dinheiro. Então, eu acho que é isso muito que a Aline estava mencionando, concordo com ela, mas fica aí então a informação aí justamente do Thiago Mendes, que nesse momento tem pessimismo interno para ser contratado, Pedro. Tá aí a grande participação do nosso Gabriel Sá, o craque das informações, trouxe ali o cenário atual do Thiago Mendes. É um jogador de 32 anos, teve a passagem ali já no São Paulo 2015, 2017, jogou bem no futebol francês, mas tá ali no futebol árabe. A gente sabe que as questões financeiras, não só para Thiago Mendes, mas para diversas outras questões ali do São Paulo, é o que vai mais complicar e pesar nessas negociações. Mas bora pra cima, Gabi, valeu demais pela participação. Qualquer novidade aí o Gabi volta com a gente e tamo junto. Bom dia, bom final de semana. E ó, Gabriel tá aqui de volta segunda-feira, já fica a chamada pra cobertura, né? Novo Horizontino ali, pré-jogo, transmissão e pós-jogo, né, Gabi? Exato, meu irmão. Obrigado pela participação aí de vocês também. Enfim, bom programa, sigo acompanhando por aqui e bora nessa aí, torcendo por boas notícias. Tamo junto, aquele abraço. Valeu, tamo junto, Gabi. Ó, tá aí a participação do Gabriel Sá, é o craque das informações, né, Senado? Não tem jeito.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Thiago Mendes. Você comentou um pouquinho já no último Bom Dia Tricolor, acredite, e hoje você deu um pouquinho ali a prévia da sua opinião. Mas é isso, o São Paulo tem agora esse certo pessimismo, mas é um dia decisivo, pode acontecer uma reviravolta, a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas provavelmente não vem mesmo essas questões financeiras que o Gabriel trouxe de bastidor, é o que mais pesa, né? Ah, total, né? Essa parte financeira aí é o que pega mais. Eu vi aqui no chat um ou outro falando assim, não, mas tem que comprar porque o Corinthians está endividado e comprou. Pô, dane-se o Corinthians, na boa, dane-se. Se o Corinthians quebrar amanhã, tipo, você vai quebrar também porque o rival comprou, mano, não. Ô, Ceni, por que não compara com o Palmeiras, então? Se for para comparar com a pior opção ali de questão financeira, que você quer comparar para baixo o time? Então, pô, e eu acho assim, o Thiago Mendes, assim, até eu vou falar assim, é claro que todo jogador tem que pensar no lado profissional, claro, né? Tem que pensar no seu lado. Mas você vê uma diferença de postura, por exemplo, dele e do Wendel, e do Alexandro. O Alexandro também, todo mundo, não, olha a cagada, perderam o Alexandro pro Flamengo. Não tô vendo o Alexandro jogar um baita do futebol lá, né? E todo mundo também reclamou porque o São Paulo não pagou mais do que o Flamengo para ele ir para lá, né? O Alexandro ficou aí, um monte de gente falando, não, mas ele é São Paulino, ele vai jogar no São Paulo e tal. Veio a primeira proposta mais alta, assim, ele foi, não tava nem aí. E o jogador tem que pensar do lado dele mesmo. Agora, você pega a postura do Wendel, que desde o começo falou que queria jogar no São Paulo e queria fazer de tudo para jogar aqui. Tá aí no São Paulo, tá aí, já fez sua estreia, tá jogando aqui, né? Thiago Mendes também teve essa história, não, quero voltar para o São Paulo e tal. Só que em outros momentos também, como diz o Mano lá do Estádio 97, ele baixou a alcinha assim, se oferecendo para outros clubes. E agora ele tá pedindo uma grana altíssima aí, que ele sabe que o São Paulo não tem condição nenhuma de pagar. Então, se o cara tivesse querendo jogar aqui ou fazendo algum esforço para estar no São Paulo, ele faria um esforço para jogar aqui. Ele entenderia que a situação do clube não permite pagar um valor alto. Aí só de luvas, o cara quer mais de 12 milhões de reais, 12 milhões, sei lá, 2 milhões de dólares, não condiz. Então, eu não traria de jeito nenhum. Para mim, o Thiago Mendes, claro, é um bom jogador, tem suas qualidades, tem sua parte técnica, assim, que agregaria para o São Paulo, mas o Thiago Mendes, por mais que tenha jogado até de zagueiro, de primeiro volante, ele, para mim, não é uma posição prioritária. Você já tem outros segundos volantes no elenco do São Paulo. Eu não tiraria o Alisson do time para botar o Thiago Mendes. E se for para jogar com o Thiago Mendes de primeiro volante, eu prefiro ir no mercado, tentar achar um cara mais jovem, que não teve lesão e que ganhe menos, e que me custe menos para ser primeiro volante, além de apostar na base e tentar ver se alguém da base daria conta do recado para formar esse elenco, e do que fazer uma loucura financeira aí, quebrar mais ainda o clube, quebrar mais ainda o caixa, para tomar uma atitude populista. Então, eu neste momento, eu não traria o Thiago Mendes. Eu sei que eu falei aqui também do Oscar, que eu também não traria o Oscar por conta da grana, de não saber a condição física do Oscar. Para mim, o Oscar ainda está num processo que, assim, claro, vestiu a camisa do São Paulo, eu torço muito. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, o Oscar fez 35 jogos na China. A temporada da China tem metade dos jogos da temporada brasileira. Então, durante um primeiro semestre, eu quero acreditar que o Oscar vai conseguir jogar mais do que o primeiro semestre. E eu estou torcendo para isso. No ritmo do futebol brasileiro, eu torço para o Oscar não se lesionar e não sentir o impacto físico. Ainda não deu para a gente ver isso. Eu espero que ele consiga jogar bem. E eu não estou torcendo para dar errado, para eu ter razão. Eu estou torcendo muito para o Oscar ser o cara, o rei da América, o cara que vai trazer o tetra para o São Paulo na Libertadores. Agora, eu não arriscaria de jeito nenhum trazer o Thiago Mendes, envelhecendo mais o elenco, ainda mais porque ele não é o cara para ser o substituto do Pablo Maia. Eu investiria em outro nome. No São Paulo,
que história é essa? Tem alguma coisa de fato acontecendo? Vamos explicar um pouquinho do que eu tenho sobre essa situação, e eu vou até explicar que talvez eu tenha participado um pouco desse rumor, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro ponto, não tem nada, não tem negócio, não tem encaminhamento, não tem avaliação, não tem absolutamente nada, pelo menos hoje. Conversei com o pessoal que trabalha com o Fernandinho para entender, ó, tem alguma coisa aí, surgiu, como é que tá a situação dele. No São Paulo não teve nada nesse sentido, o Fernandinho está até estudando algumas possibilidades dele continuar a sua carreira, está analisando também até a possibilidade dele se aposentar e está avaliando. Ele está livre no mercado desde o ano passado, quando encerrou no dia 31 o seu contrato com o Atlético Paranaense. E aí, o que acontece? Em meio a essa situação do Thiago, eu pensei no nome do Fernandinho, compartilhei com alguns amigos e ficou meio que ali, ó. Alguns falaram, pô, acho que é legal, e outros não. O que eu fiz? Joguei para rede social, lá no X, eu joguei lá, falei, até deixei bem claro, ó, não tem negociação, não tem nada desse sentido. Mas, papo de maluco aqui, vocês aceitariam um contratinho de 1 ano, produtividade, te certem? E viralizou, tem mais de 300 comentários lá, pessoal divergindo bastante, alguns aceitam, outros não. Inclusive, gostaria de saber de você se você aceitaria o Fernandinho. E aí, meio que nessa ideia que eu tive, somente de trocar ideia mesmo, de interagir, muitas pessoas começaram a me mandar, ó, estão falando aí que tá negociando, de fato, tá rolando alguma coisa nesse sentido. E aí, até o pessoal do meu clube de membros lá no WhatsApp até me mandou, pô, Alex, tá rolando alguma coisa e tudo, porque recebi isso, recebi aquilo. E aí eu fui confirmar, já sabendo que não era nada, mas eu fui confirmar e falaram que, cara, não tem nada, não tem negócio mesmo não. Até uma das fontes do São Paulo até brincou, eu falei, eu vi que você causou aí com essa sua postagem, mas não tem nada não, tá? Não tem absolutamente nada nesse sentido. Então, ele está buscando outros caminhos que não serão o São Paulo, pelo menos neste momento, tá? Bora falar sobre André Silva, e aí eu vou trazer a minha apuração, mas repercutindo também a informação do blog do São Paulo sobre André Silva. Ele falou, né, o pessoal lá do blog falou que o André Silva teria algumas sondagens ali de algumas equipes da Europa e que existia uma possibilidade do atleta ser negociado, já que o São Paulo vai perder uma venda que ele achava que ia ser certa, que era do Pablo Maia, né, por conta dessa contusão, que aí era uma venda onde o São Paulo contava bastante, que seria uma boa venda, e aí essa venda poderia ser o André, porque o André é atacante é sempre mais caro e tudo. Porém, já tinha comentado ontem no X, mas aí a gente foi mais a fundo até para entender um pouquinho mais. Acho bem difícil, pelo que eu conversei com essas pessoas, do André acabar sendo negociado no meio do ano. Porque o André, e até eu vou trazer o Peitou, o staff, que eu tinha comentado lá, o Peitou o staff no X, parecia que eu tava falando que ele brigou com o staff, não foi nada disso, foi algo bem ameno, tá? Mas foi uma ideia do staff, ó, a gente tem, você tá sendo reserva aí, você tá feliz no São Paulo, mas a gente tem outras propostas aqui. O André, tipo, ó, não quero nem ouvir sondagens, eu quero ficar no São Paulo. O André, ele virou pai agora, então ele quer fidelizar no Brasil a sua família, quer construir a sua família no Brasil, quer se estruturar aqui em São Paulo. Ele chegou há menos de 1 ano, então acho que já faz 1 ano, né? Agora em março vai fazer 1 ano que ele chegou. Então ele quer se estruturar, então é uma decisão muito particular e familiar dele. Até tentei, né, chegar mais próximo, tipo, pô, mais motivos e tudo. Cara, é questão familiar, e eu também nem dei caldo também. Mas é muito uma questão familiar, que ele quer ficar, ele quer jogar, ele quer continuar no São Paulo. E agora, nessa temporada, ele entende que até tá tendo alguma rodagem mais interessante do que o ano passado. Ele quer brigar por espaço, quer ter mais oportunidades e quer continuar vestindo a camisa do São Paulo. Acho muito difícil, por conta desse papo que eu tive com 2 pessoas próximas ao André, de que de fato role alguma coisa nesse sentido. Só se aparecer algo completamente fora da curva, um projeto excepcional, uma grana absurda, que a gente sabe que pode acabar balançando. Mas, neste primeiro momento,
há um entendimento de que se acontecerem as mesmas sondagens que aconteceram no começo desse ano, que eram sondagens que eram para ganhar mais do que ele ganhou no São Paulo e tudo, mas que não era nada muito também fora da curva, até mesmo de algumas equipes interessantes, a Udinese, União Berlim, foram equipes que entraram em contato com o atleta, né, para saber mais detalhes, mas já souberam que ele não tem o interesse em uma negociação nesse momento. O André entende que é o momento dele fidelizar o seu futebol aqui no futebol brasileiro, continuar jogando no São Paulo, e aí quem sabe lá na frente, também quando ele tiver toda com essa questão familiar mais estruturada também, aí sim ele pode pensar na Europa, mas ele é um jogador que quer continuar no São Paulo e faz muita questão de vestir a camisa tricolor, tá bom? Bora pra gente continuar, bora trazer uma informação, bora falar sobre King Faisal, né? Muitos de vocês me perguntaram na live de terça, e até eu comentei com vocês, falei, olha, ele não faz parte dos planos, mas a gente vai checar alguma informação, vai checar alguma situação. E aí o São Paulo renovou, né, na quinta-feira, renovou o contrato do Faisal, saiu lá no registro do vídeo, eu até trouxe lá no Instagram uma postagem sobre isso, e aí eu fui tentar entender o porquê dessa renovação, até porque o atleta não tem jogado, ele tá lesionado há quase um ano já, ele tem um probleminha. Ele fez uma intervenção cirúrgica, onde ele teve que colocar um parafuso ali para segurar, o que é algo de praxe até nos jogadores, e esse parafuso estava meio que incomodando, estava fazendo ele sentir dores, e agora ele retirou. E aí tá fazendo todo esse trabalho físico de recondicionamento, de tratamento de contusão. E aí quando ele terminar esse tratamento, o São Paulo pretende fazer a mesma coisa com ele que fez com o Ibali. Que é o que? Vamos renovar esse contrato, renovou agora até 2026, vai fazer todo o tratamento. Terminou? Vamos emprestá-lo para uma equipe de Série D, de Série C, para ele ganhar rodagem e, quem sabe, em contrapartida, pescar alguns jogadores das categorias de base desses clubes. O São Paulo emprestou o Ibali por uma temporada com o Retrô e teve 2 jogadores das categorias de base, o primeiro nome agora me fugiu, mas o segundo é o Iago, meio campista. Acho que é Caion, alguma coisa assim, que ele é Kainan, perfeito, é o Kainan, atacante, que também pode fazer a lateral, que foi para o Sub-17 em definitivo. E o Iago, meio campista do Sub-15, também foi em definitivo para o São Paulo. Em contrapartida apenas do empréstimo do Ibali. Então você tendo esse poder de ter um atleta, emprestá-lo para ter atletas para suas categorias de base, deve ser algo de prático que o São Paulo vai usar. O São Paulo está evitando, em alguns casos, com jogadores da base, que eles saiam a qualquer custo. O São Paulo está tentando pegar alguns direitos, como aconteceu, por exemplo, com o Luiz Henrique. Ele foi liberado de graça para o Real Murcia, mas o São Paulo ficou com 35%. Agora o Ibali tem contrato, não faz parte dos planos. Não vamos só emprestar, esconder o emprestar por emprestar, vamos tentar alguma contrapartida de volta. Então é mais ou menos nesse modelo, nesse cenário que o São Paulo tem trabalhado bastante aí nessa situação do King Faisal. Então ele renova, mas não faz parte dos planos para a equipe profissional do Tricolor Paulista. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente tenta tirar as dúvidas aí na medida do possível. Essa semana eu estou bem ausente nos comentários, está bem corrido aqui para mim. Peço inclusive desculpas, mas assim que tudo estiver mais tranquilo, eu vou estar comentando aí com vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo, boa sexta-feira. Hoje eu vou estar lá na live dos 3 zagueiros pra gente bater aquele papo maravilhoso na Sexta Tricolor. Vai rolar entre 6 e 6 e meia. A gente vai confirmar agora pela manhã como é que vai ser essa situação. Combinado? Então, um abraço para todo mundo. A gente fez live agora há pouco, né? Eu tô gravando aqui, vocês sabem que eu gravo de noite. A gente fez live, a gente bateu um papo bem legal, tava lá com o Elidio. Se quiser também acompanhar a live, seja muito bem-vindo. Um abraço para todo mundo, boa sexta, até a próxima, tchau. Salve, salve torcida! O São Paulo fechou mais uma negociação com o jogador gringo e você vai ficar sabendo de todos os detalhes até o final desse vídeo. Só não se esquece de deixar aquele seu like para apoiar o nosso canal e se inscrever para fazer parte da maior família de São Paulinos de todo o Brasil. Sem mais enrolação, bora de notícias. O São Paulo teve publicada nesta semana a renovação de contrato do ganês King Faisal, atacante que tinha contrato com o clube só até janeiro. Agora possui vínculo até 31 de dezembro. O acerto foi feito no início do mês, mas a publicação nos registros da CBF só aconteceu na última quarta-feira por conta dos trâmites burocráticos.
O jogador, que completa 21 anos em julho, não deve atuar em jogos do time sub-20 por ter superado o limite da idade. Ele sofreu uma lesão no ano passado, uma fratura no 5º metatarso de um dos pés, e agora vem sendo cuidado pelos profissionais do CFA de Cotia. A ideia do clube é deixar o jogador apto para a volta e no segundo semestre emprestá-lo. O São Paulo quer recuperar o jogador e depois fazer um negócio como feito com o senegalês Ibali, emprestado à Inter de Limeira e agora envolvido numa negociação com o Retro de Pernambuco, no modelo que levou 2 jovens jogadores do clube para a base do tricolor. Nos últimos anos, o São Paulo tem aceitado convites para observar competições na África e recrutar atletas para Cotia. King Faisal, por exemplo, atuava pelo Great Farcus Futebol Clube, uma equipe semi-amadora e de formação em Gana. O clube tem parceria com 2 empresários brasileiros, Didigo Alberto e Danilo Silva, e organizou um torneio no qual convidou um observador do clube. Ao lado de Bá, Faisal participou da Copa São Paulo pelo tricolor na edição de 2024. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo poderia dar uma chance a Faisal em poder atuar no time profissional? Deixe a sua opinião nos comentários.